Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e temos dúvida nova para responder hoje, dúvida na tela. Eu gosto muito de estudar as parábolas de Jesus devido à riqueza de detalhes e ensinos que elas trazem. Gostaria de pedir um vídeo detalhado sobre a parábola do amigo importunador. Como entender essa parábola e quais são as principais lições dela? Muito obrigado, querida irmã. Vou fazer para você um vídeo detalhado, pegando ali todo o contexto, explicando e também trazendo as lições que são muito profundas. Vamos então à nossa lousa de explicações, onde nós vamos aprender mais sobre essa parábola. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Lucas capítulo 11, versículo 5, o início dessa parábola. Diz o seguinte: disse-lhes ainda Jesus. Jesus está contando aqui essa história aos seus discípulos. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este amigo for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. E aí a história vai continuar e a gente vai aprender detalhes importantes. Antes disso, precisamos localizar a parábola, para que você possa então acompanhar a leitura aí na sua Bíblia. Onde está a parábola do amigo importunador? Ela está localizada em poucos versículos dentro de um contexto onde Jesus está falando sobre oração, e é em Lucas 11, versos de 5 a 8. Então você pode dar um pause aí no vídeo e abrir aí na sua Bíblia para você acompanhar. Agora, por que a parábola tem esse nome um tanto quanto estranho, né, que eu coloquei até na capa desse vídeo, amigo chato, amigo importunador? Importunar significa incomodar, causar algum tipo de transtorno a alguém. É claro que esse transtorno não é, né, causar mal para a pessoa, mas algum tipo de incômodo, né, que a gente chama aqui na minha região de chatice, né? Trazer ali alguma dificuldade. É exatamente o que acontece ali com o homem da parábola, porém ele tem um motivo interessante e importante por importunar, para importunar, melhor dizendo. E esse motivo e essa forma como ele faz isso dentro da história de Jesus nos trará grandes lições. Por isso convido você, fique comigo até o final para que o aprendizado seja completo e profundo. Eu quero começar trazendo um resumo da parábola para que você lembre pontos importantes dessa história, mas preciso lembrar você que embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se, faça parte da comunidade. Não fique vendo vídeos aí no YouTube que não te acrescentam em nada. Venha estudar a palavra de Deus aqui no canal, vídeos gratuitos de segunda a sexta às 15 horas. E nós temos também um projeto de estudo bíblico e ajuda para missionários que se chama Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu vou te dar aulas em vídeo de Gênesis 1 até o último capítulo de Apocalipse. E você vai ter o meu WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Esse projeto está maravilhoso e eu quero convidar você a participar dele. Embaixo desse vídeo tem a área de comentários, você dá um clique em cima dela, logo embaixo do vídeo, e aí vai abrir para você a área de comentários, e o primeiro comentário que está fixado tem o link da página do nosso projeto. Dê uma passadinha por lá, conheça mais detalhes. Quem sabe Deus não está te chamando a fazer parte deste projeto. Bom, o contexto dessa parábola parte de um pedido dos discípulos de Cristo para que o Senhor Jesus faça o quê? Ensine cada um deles a orar, como também João Batista havia ensinado os discípulos dele quando ele estava ali em atuação. Esse pedido está em Lucas 11, versículo de número 1. Na sequência, o Senhor Jesus ensina a oração famosíssima do Pai Nosso, que está em Lucas 11, versos de 2 a 4. E depois, então, Jesus faz o quê? Conta essa história, essa parábola que nós estamos examinando, de um homem que à meia-noite ele vai ser incomodado na sua casa. Então nós estamos falando aqui de 2 homens, na verdade, nessa parábola. Um deles é aquele que está em casa e que vai ser incomodado à meia-noite, e outro deles é o que vai incomodar, ou seja, aquele homem que batia a porta. Era então um amigo dele pedindo 3 pães emprestados para oferecer a alguém que o procurou sendo já tarde e ele não tinha nada a oferecer. Olha que interessante. Então esse homem estava pedindo não por ele, mas por um terceiro. Olha que legal, a princípio, o que essa parábola ensina. A princípio, pela hora já adiantada, esse que estava sendo importunado
manda o quê? O amigo embora. Olha, vai embora, já é tarde, não tem condições de eu te atender nesse pedido. Já é muito tarde, não convém se levantar agora para atender isso que você está me pedindo. É importante a gente lembrar que as casas mais humildes ali da região, elas tinham geralmente apenas um cômodo, ou no máximo 2, mas ali muito ligados. Ou seja, se alguém levantasse para fazer pão, ou para pegar algum pão, ou algum tipo de coisa nesse sentido, acordaria a todos, né? Precisaria lhe ligar lamparinas, ou algum tipo de luz, ou algum tipo de fogo, quem sabe. Não sabemos ao certo, mas certamente algo muito desagradável seria fazer isso ali pela hora já adiantada. No entanto, parece que a importunação aqui, ela vai agir como uma forte força para que o amigo fosse atendido, não pela amizade inicialmente, mas pelo incômodo e para se ver livre logo daquela situação chata de alguém batendo insistentemente, esperando uma resposta favorável. Agora, o que Jesus está ensinando com essa parábola? Vamos examinar? Vamos agora então para os ensinos da parábola do amigo importunador. Direto ao ponto, primeiro ensino: seja um servo de Deus persistente. O que é ser persistente? A gente às vezes sabe a teoria dessa palavra, mas a gente não sabe praticar. A persistência é quando nós temos certeza daquilo que nós precisamos e queremos e a gente não desiste. Isso é a persistência. Mesmo diante de uma primeira negativa, o homem da parábola que desejava ser hospitaleiro ali com a sua visita, ou seja, ele nem estava pedindo os pães para ele mesmo, mas para uma terceira pessoa, ele observa toda a situação. Ele sabia que só podia conseguir aquele pão e atender a sua visita naquele momento, mas era meia-noite e ele sabia que o vizinho podia então ajudá-lo. Ele não se deixa vencer pelo primeiro não, aquele não inicial na resposta ao seu pedido. Olha, vai embora, agora não é um bom horário. Note que o homem, ele não nega o pão. Então, aquele vizinho, aquele amigo, ele não nega, ele diz apenas: olha, não é o momento certo, não é agora o momento para você ter esse pão em mãos. Olha que interessante o que diz o texto no versículo de número 7. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes. Então, olha só, ele já recebe um não. E aí, o amigo, inclusive, dá a ele o motivo. A porta já está fechada, meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar esses pães. Deus nos ensina aqui que a oração não deve deixar-se desanimar quando a resposta não é imediatamente respondida como se espera. É necessário ser persistente. Então, essa primeira lição, ela parte do ponto de que muitas vezes o nosso pedido ele não acontece no momento exato, ideal. A nossa oração ela não recebe inicialmente uma resposta positiva. E o que a gente faz? Desanima? Se entristece? Fica nervoso com Deus? Não, a gente é persistente na busca da nossa necessidade. Uma segunda lição é a seguinte: precisamos fazer questão do que pedimos. O que é fazer questão? Fazer questão é o ato de a gente refletir e ter no coração o que nós realmente necessitamos daquele pedido. Muita gente não faz isso. Nessa parábola, nós não temos a lição de que Deus deseja ser pressionado. É importante destacar esse ponto. Ou que a gente precisa ser importuno com Deus, que aí nós vamos mover a mão de Deus. Não é isso que Jesus está ensinando. Observe que dentro da parábola, apenas o momento é citado como um mau momento para o pedido ser atendido. Em nenhum momento o texto da parábola afirma que ele não iria receber aquilo que ele estava pedindo. Apenas diz: olha, agora não é um bom momento. Porém, quando o amigo observa o quanto aquilo era necessário, o quanto aquele seu amigo era persistente no seu pedido, ele olha então para o esforço que ele estava fazendo e, inclusive, por aceitar a vergonha para abençoar uma terceira pessoa, que era o visitante que estava ali na casa do amigo. Ou seja, ele observa todo este cenário, então esse amigo vai resolver o quê?
a atender o pedido, mesmo que seja para se ver livre do constrangimento de forma inicial. Talvez depois esse amigo, então, que foi importunado, ele pense, nossa, como ele foi corajoso, persistente, como ele abençoou. Isso nos mostra que muitas vezes Deus quer ver em nós o quanto um pedido é de fato importante para nós. Se de fato nós fazemos questão daquilo que nós estamos pedindo, da nossa oração que estamos fazendo, até onde estamos dispostos a ir na nossa oração. Muitas vezes o Senhor quer ver se fazemos questão. E tudo isso, evidentemente, também faz parte da transformação que Deus quer ver em nosso coração. Deus quer comunhão, Deus quer nos ver na presença dele, mesmo que importunando o Senhor, orando, buscando, recebendo não, mas a gente precisa estar na presença dele, porque somente ele pode atender aquilo que nós precisamos. Mas tem mais lições. Uma terceira lição é que haverá uma resposta para quem? Para os que perseveram. Na parábola, o pedido feito inicialmente recebe uma resposta não, como nós já observamos bem. Mas o fato de continuar pedindo, de continuar argumentando, de continuar buscando, mesmo que envergonhado diante de toda aquela situação, pois não era uma coisa confortável acordar uma pessoa à meia-noite para ficar pedindo pão, isso faz com que o amigo que foi importunado o atenda naquilo que ele está precisando. Deus quer nos ver envolvidos com os nossos pedidos de oração, seja por nós ou por terceiros, e quer também nos ver envolvidos com Ele. Toda essa história ilustra exatamente essa verdade. Ele quer nos ver envolvidos nos pedidos verdadeiros, com o qual nós nos importamos, que são de fato importantes e pelos quais nós estamos lutando, buscando, orando, jejuando, importunando, entre aspas aqui, o nosso Deus. O Senhor saberá dar uma resposta adequada aos nossos pedidos que fazemos com perseverança. Cabe a nós sermos firmes e constantes na oração. E agora, a última lição e mais importante de todas. Orem, orem, orem. Preste bem atenção nisso. Jesus finaliza a parábola explicando então que atitude deve ter o crente com relação à oração ao Senhor. Ele diz aqui o seguinte em Lucas 11:9. Observe primeiro a palavra por isso, inicialmente aqui no verso. Essa palavra por isso, ela vai trazer para a gente a conclusão do ensino. Contou a parábola, agora ele espera que a gente aprenda o quê? Exatamente isso aqui. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Olha que interessante. Peçam, meus filhos, peçam, meus servos, buscai e achareis. Busquem respostas, busquem, se movam, batei e abre-se-vos-á. Hajam. Ou seja, oração é orar mais ação. O Senhor Jesus finaliza explicando isso. Mais abaixo ali no texto, na sequência, ele explica como Deus age em relação aos nossos pedidos. Olha que lindo esse texto, Lucas 11:11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Então observe que aqui agora, diante da parábola que ele contou, da conclusão dela, ele vira um pouco o tema para lembrar que Deus não é um amigo, ele é o Pai. Agora, se aquele amigo que foi importunado diante da importunação, da insistência, diante de tudo que ele avaliou, ele vai atender aquela pessoa, imagine Deus que é Pai. Então ele explica aqui que se o filho pedir para o pai pão, ele vai dar pedra? Evidentemente a resposta é não. Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Evidentemente que não. Então a resposta aqui, a conclusão de Jesus é: Deus é Pai, se relacione com Ele, peça, converse com Ele, entenda as posições de Deus, Ele vai dar o melhor para vocês. Deus, assim como aquele amigo, é importunado, entre aspas, diariamente com nossas orações. Não devemos desistir no primeiro não, antes devemos perseverar nos pedidos que julgamos importantes. Por quê? Porque nos importamos com Ele, vamos lutar por esses pedidos. E nós sabemos que só o nosso Deus pode atender. Assim como só aquele amigo tinha pão naquele momento, só o nosso Deus tem resposta para a gente. E aí, sabedores então disso pela fé, de que o Pai, Ele fará o melhor para atender as nossas necessidades, a gente
ora, porque no melhor momento o nosso Deus fará a sua obra em nosso favor. Espero que tenha gostado. Link nos comentários do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Mas e as pessoas que têm dificuldade de orar? Eu vou mostrar para você 3 inimigos da oração, 3 inimigos que vão destruindo a sua vida de oração e como que você vence cada um deles aqui nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.